Todos nós sabemos que casamentos entre primos são ruins e perigosos para a saúde. Mas você sabia que, segundo esta deputada, dizer qualquer coisa contra o casamento entre primos é, na verdade, islamofóbico? Eu gostaria de dizer que estou exagerando. Você pode ouvir por si mesma. Existem riscos à saúde documentados em casamentos entre primos de primeiro grau. E eu concordo que isso é um problema. Isso é algo que precisa de mais conscientização. Pessoal, esse não é um problema que exige mais conscientização. Nós vamos mostrar para vocês as estatísticas de quantos casamentos entre primos acontecem no Reino Unido em certos grupos demográficos e os perigos físicos reais do que isso significa, tá bom? É inacreditável o quão ruim é para as crianças nascerem de casamentos entre primos. As estatísticas são de deixar qualquer um perplexo. Eles não são ruins para a sua saúde, eles são de deixar qualquer um perplexo. Aliás, bem-vindos ao Pushback. Eu sou Meira K, sua apresentadora. Estamos resistindo contra essas pessoas que querem destruir os países ocidentais que tanto prezamos. E se você percebeu que isso está acontecendo, então seja bem-vinda. Você encontrou o seu grupo. Então não se esqueça de se inscrever no canal para dar aquele hype nesse vídeo e para que as pessoas saibam o que estamos fazendo aqui. Porque sim, você encontrou o seu grupo. Testes de virgindade, casamentos forçados e a liberdade das mulheres. Os casamentos forçados devem ser prevenidos e a liberdade das mulheres deve ser protegida. Ele quase disse que a liberdade das mulheres deve ser impedida. Um ato falho, né, querida? Às vezes acontece. Porém, a maneira de corrigir isso não é dar poder ao Estado para proibir adultos de se casarem entre si, até porque não acho que isso seria eficaz ou aplicável. Em vez disso, a questão precisa ser tratada como um problema de conscientização em saúde e uma questão cultural, onde mulheres estão sendo forçadas contra a própria vontade a se casar. Me desculpe. Então você afirma que no Reino Unido, onde qualquer pessoa que critica o Islã é censurada, a solução não é tornar problemático o casamento legal com alguém. A resposta é ajudar essas pessoas culturalmente. Você perdeu a cabeça? Você está dizendo, Iqbal Muhammad, que virou deputado por algum motivo. Não intervenha, deixe-nos agir como quisermos e vamos manipular você para aceitar isso. Mas a manipulação não termina aí, só piora. Ao fazer isso, é importante reconhecer que para muitas pessoas este é um assunto altamente sensível. E ao discutir isso, devemos tentar nos colocar no lugar daqueles que talvez não sejam da mesma cultura que a nossa, para entender melhor por que a prática continua sendo tão difundida. Vou pedir que você substitua casamentos entre primos por pedofilia por um momento e ouça novamente o que ele diz. Devemos tentar nos colocar no lugar daqueles que talvez não sejam da mesma cultura que a nossa, para entender melhor por que a prática continua sendo tão difundida. Estima-se que de 35% a 50% de todas as populações da África subsaariana preferem ou aceitam casamentos entre primos, e isso é extremamente comum no Oriente Médio e no sul da Ásia. Ok, então o que você está dizendo? Que o Reino Unido agora é isso. Que é isso que está acontecendo, então isso deveria ser proibido. Agora, vamos voltar para esse vídeo por um segundo, mas eu só quero lembrar a todos que foi o próprio Keir Starmer quem bloqueou a proibição dos casamentos no Reino Unido. Casamentos entre primos de primeiro grau apresentam riscos de saúde. Muitos deles só podem ser identificados após o nascimento. Praticado por gerações, há um grande efeito multiplicador e impactos reais na abertura da sociedade e nos direitos das mulheres em nosso país. Existem dinâmicas importantes em compartilhar os mesmos avós. Na sexta-feira, o governo pode deixar meu projeto de lei avançar para a fase de comissão, a fim de proibir o casamento entre primos de primeiro grau. O primeiro-ministro vai repensar antes de orientar os responsáveis pela disciplina partidária a barrar essa lei, o Mai Enraid Mivnildstuf. Senhor presidente, já definimos nossa posição sobre o projeto. Obrigado. Encerram-se as perguntas ao primeiro-ministro. Então eles bloquearam o projeto de lei. Ok, eles realmente bloquearam o projeto de lei. Gente, vocês sabem o que está acontecendo no NHS com tudo isso? Porque é realmente uma loucura. Quero que vocês olhem para isso por um segundo. Casamentos entre primos de primeiro grau têm benefícios, diz orientação do NHS, apesar do risco de defeitos congênitos. Deputada conservadora diz que o serviço de saúde deveria parar de praticar o gesto de se ajoelhar para apoiar práticas culturais prejudiciais. Vamos ler isso por um segundo.
É preocupante que o Paquistão, um estado com armas nucleares, seja o mais endogâmico do mundo. Estudos indicam que filhos de primos de primeiro grau têm 400% mais chances de ter QI abaixo de 70. No Reino Unido, um estudo do NHS em Bradford descobriu que 67% dos casamentos entre paquistaneses britânicos eram entre primos de primeiro grau. E este é um vídeo horrível do que realmente acontece, certo? Agora, eu realmente não quero assistir isso, porque não acho que isso seja certo. Mas o NHS, no Reino Unido, tem sido muito criticado, assim como Keir Starmer, por causa de tudo isso. Não surpreende que, ao verem comentários sobre Calce, muitos se perguntem o que Keir Starmer dirá na próxima sessão de perguntas ao primeiro-ministro. O NHS, o Serviço Nacional de Saúde, é uma das principais coisas sobre as quais as pessoas vão perguntar para ele. Por quê? Porque elas sabem que o NHS literalmente entrou em colapso e caiu nesse domínio islamista. Aliás, Calci está patrocinando este aplicativo e eles são o maior mercado de previsões dos Estados Unidos, o que basicamente significa que é aqui que as pessoas mostram o que realmente pensam, onde colocam seu dinheiro, onde está a previsão delas. Baixe o app Calci e use o código MEIRA para ganhar $10 ao fazer uma operação de $10. Calci se escreve Kalshi. Aposte na sua previsão e veja o que as pessoas pensam sobre tudo o que está acontecendo, pois realmente é uma loucura. Sinceramente, eu acho tudo isso totalmente surpreendente. Eles estão fingindo que casamento entre primos é benéfico para a sua saúde. O Serviço Nacional de Saúde da Grã-Bretanha diz que o casamento e a procriação entre primos de primeiro grau podem ser benéficos. E os riscos foram, aspas, exagerados. Novos documentos mostram isso. Quero dizer, o que é um exagero? A orientação do NHS para parteiras afirma que 15% dos casais primos têm filhos afetados por condições genéticas, em comparação com apenas 3% dos filhos de pais não aparentados afetados por condições genéticas. Quero dizer, se alguém dissesse para você que existe algo que aumentaria tanto as suas chances de ter filhos com problemas genéticos, isso não seria motivo suficiente para te desmotivar? Para mim, quem desejaria ter filhos com deficiências genéticas? Mas, se Deus lhe der uma criança assim, você faz de tudo para cuidar dela. Mas se você sabe que tem a escolha entre diminuir a chance de ter uma criança assim ou aumentar significativamente, por que você iria optar por isso? Principalmente se você é o próprio sistema de saúde. Agora, lembre-se, se você cria pessoas com defeitos graves de saúde, isso sobrecarrega o NHS, os sistemas de saúde. São eles que têm que lidar com isso, certo? Então, não só o NHS está indo lá e promovendo algo que é perigoso para a saúde, perigoso, como também está sobrecarregando seus sistemas ao criar mais pessoas assim, o que, por sua vez, significa que as pessoas comuns não têm tanto acesso ao sistema. É matemática muito simples, é inacreditável. Agora, fica ainda pior, porque quando você vê, não só não é islamofóbico falar sobre isso, e não só é loucura que o governo tenha caído nessa de não proibir, porque sabe que os eleitores não vão votar neles. Como a taxa de casamentos entre primos nessas comunidades é tão alta, esse assunto está sendo ativamente abafado. Ouça essa entrevista absurda. Tirei um sabático do Times e Sunday Times para pesquisar casamentos entre primos. Eu acho que isso é um escândalo, né? Neste país, uma proporção muito alta de pessoas se casando com primos. A integração cultural é prejudicada, pois casar com primos mantém o grupo isolado e dificulta a integração. Além disso, dificuldades congênitas devido a distúrbios genéticos recessivos. Eu ligava para cientistas autores de artigos, mas não obtinha resposta. Eles temiam expor suas opiniões, pois a comunidade é majoritariamente paquistanesa. E havia uma evidência em um artigo que eu descobri em Off, que mostrava taxas muito altas de incesto no biobanco do Reino Unido na comunidade paquistanesa. Informação extremamente importante para os serviços sociais e outras áreas, mas não foi publicada porque o Comitê de Ética achou que poderia inflamar tensões raciais. A menos que as pessoas da esquerda, assim chamadas, estejam dispostas a aceitar os excessos do politicamente correto, elas vão continuar a inflamar a direita populista. Acredito que isso prejudica a todos nós. É insano ocultar altas taxas de incesto em comunidades por medo de tensões raciais. Esse é o pano de fundo do que discutimos, o escândalo dos casamentos entre primos. O governo do Reino Unido não faz nada.
As estatísticas mostram o perigo. Há 400% mais chance de ter QI abaixo de 70. 67% dos casamentos entre paquistaneses e britânicos são entre primos de primeiro grau. O NHS mente descaradamente, sobrecarrega seus sistemas e finge que isso é bom por medo. Na Suécia, agora casamentos entre primos e parentes próximos estão proibidos por serem considerados problemáticos. E mesmo assim, ainda tem esse cara por aí dizendo que é islamofóbico fazer algo a respeito. As pessoas comuns veem o casamento entre membros da família, no geral, como algo muito positivo, algo que ajuda a fortalecer os laços familiares e coloca as famílias em uma situação financeira mais segura. Você é uma pessoa comum que acredita nisso? Só por curiosidade. No entanto, como está bem documentado, isso não é isento de riscos à saúde para os filhos desses relacionamentos. Por que as crianças são sempre sacrificadas no altar da islamização? Por quê? Algumas delas nascerão fora do casamento. Em vez de estigmatizar aqueles que estão em casamentos entre primos ou que têm essa inclinação, uma abordagem muito mais positiva seria facilitar testes genéticos avançados. Quero dizer, olha, braços cruzados, pernas cruzadas. A linguagem corporal e os pés dele estão afastados. Todas essas pessoas estão no iPad dela. Ela está entediada. Todas essas pessoas estão tipo, o que diabos você está falando? Treinamento para casais que pretendem se casar, como acontece em todos os países árabes do Golfo Pérsico e outros mais. De modo geral, para executar programas de educação em saúde voltados para aquelas comunidades onde a prática é mais comum. Em vez de afirmar que isso é problemático e deveria ser ilegal, devemos investir nossos impostos em educar essas pessoas para não repetirem tais atos. Mas como sabemos disso? Porque ele disse que, se tentarem tornar isso ilegal, isso continuará. Só não se casarão legalmente. Faz sentido isso? Você basicamente está dizendo para todo mundo que não há como isso parar. Então, por que não gastamos o dinheiro dos impostos tentando fazer isso parar, em vez de fazer o que realmente protegeria as crianças e faria isso parar? Portanto, eu pediria à Câmara que votasse contra essa moção e encontrar uma abordagem mais positiva para lidar com os problemas causados por casamentos entre primos de primeiro grau, incluindo a saúde, os riscos à saúde e as consequências dos conflitos modernos e do deslocamento de populações ao redor do mundo. Ele está literalmente dizendo que proibir casamento entre primos seria islamofobia, porque faz parte da cultura dele. É doentio, revoltante, nojento, inaceitável. Eu simplesmente acho inacreditável que eles estejam dispostos a ir contra as coisas mais inatas, as coisas que todos nós simplesmente sabemos que são verdadeiras, e dizer, sim, isso é islamofobia. E eles realmente insistem tanto nisso que nossos governos acabam caindo nessa. A verdade é que o governo não está caindo nessa. Ninguém, nem Keir Starmer, acha que casamento entre primos é uma coisa boa. Mas não querem perder votos dos paquistaneses, então não agem. E isso, para mim, não é tão bom. Obrigada pela sua atenção a esse assunto.